Amados, a paz do Senhor. Hoje o Senhor vai falar conosco em 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu quero trazer nesta manhã uma advertência para você. Hoje estão acontecendo muitas falsas profecias, muitas falsas palavras, muitas falsas doutrinas, falsos líderes, falsos pastores. E eu gostaria de conversar com você e te mostrar alguns sinais que nós devemos observar para não sermos enganados. Como que eu sei quando a doutrina é falsa? O que é uma falsa palavra, uma falsa profecia, uma falsa doutrina? É uma palavra que vai fazer uma interpretação incorreta da lei, da palavra de Deus. É uma palavra onde a pessoa ela especula, ela tenta distorcer aquela palavra para falar aquilo que ela quer ouvir. Amados, isso é muito comum. A palavra de Deus diz: errais, porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Primeira coisa, você tem que saber qual é a origem dessa palavra, se ela veio do homem ou se ela veio de Deus. Então você tem que conhecer a Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz. O Velho Testamento completa o Novo Testamento, uma palavra completa a outra, estão sempre em harmonia, sempre confirmando aquilo que Deus disse, não há contradição na Bíblia. No entanto, a Bíblia é a mãe das heresias, porque as pessoas interpretam, distorcem do jeito que elas querem. Então você tem que saber qual é a origem. A origem tem que estar na palavra, na Bíblia, no coração do Pai, não no coração do homem. E para que isso aconteça, você tem que conhecer a Bíblia e estar cheio do poder do Espírito Santo. Diz assim a palavra: errais, porque não conheceis a Bíblia e nem o poder de Deus. Então eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que conhecer, tenho que estar cheio do poder do Espírito Santo para que a revelação dessa palavra seja de acordo com o coração do Pai. Segunda coisa, qual a autoridade que essa pessoa está falando com você? Os fariseus falavam como quem não tinha autoridade, porque eles não tinham frutos de justiça. É pelos frutos que a gente sabe se o profeta é verdadeiro ou não. Não é pelo dom, não é pelo sinal, pelo prodígio, porque o diabo também faz sinal e prodígio, mas é pelo fruto. Que fruto? Fruto de Gálatas 5, bondade, longanimidade, perseverança, domínio próprio, justiça, verdade. São esses os frutos que estão no caráter da pessoa. Então, autoridade, qual a autoridade que essa pessoa está ministrando sobre a minha vida? Se ela não tem uma atitude coerente, se ela não tem frutos do Espírito Santo na vida dela, se afaste dessas pessoas. Terceira coisa, qual o fundamento dessa palavra que eu estou recebendo? Tem que ser Cristo, tem que ser a palavra de Deus. Muitas vezes o fundamento da palavra que eu recebo é o homem. Tudo é voltado para o homem. É a honra do homem, a glória do homem, o crescimento do homem, a prosperidade do homem, a bênção para o homem. Foge dessas pessoas que só querem engrandecer o homem. A falsa doutrina é humanizada. A verdadeira doutrina é fundamentada, centralizada em Cristo. A honra é de Cristo, a glória é de Cristo, tudo é de Cristo. Doutrina que só fala de homem, foge disso. Quarta coisa, a sã doutrina, ela vai trazer crescimento para o cristão. Quando a doutrina te torna dependente do profeta ou do líder, foge disso daí. Porque a falsa doutrina, ela vai dar uma debilidade espiritual, uma desnutrição, uma dependência do líder.
você tem que ouvir o seu líder, obedecer o seu líder. Ele te manipula, ele te controla. Você nunca consegue uma maturidade espiritual. Você nunca consegue desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus e ouvir o que Deus tem para falar com você. Quem anda na sã doutrina cresce, amadurece, estabelece um relacionamento íntimo com Deus, consegue ouvir Deus falar com ele, interpreta a palavra de Deus, ora, tem comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. Se você não cresce, se você é inseguro, se você depende do seu líder para tudo, foge disso daí, porque a sã doutrina traz crescimento e maturidade. Amados, atentem muito bem para o que vocês estão ouvindo e quem está falando com vocês. Nós estamos nos últimos dias e nós precisamos nos alicerçar na verdadeira palavra de Deus. Qual é a origem desta palavra que eu estou ouvindo? Ela vem da Bíblia? Ela vem da palavra de Deus? Ou ela está distorcida? Qual é a autoridade que essa pessoa tem para falar comigo? Quais os frutos dela? Os frutos dela são de justiça? O caráter dela é condizente com a palavra que ela está falando? Outra coisa. Essa doutrina, essa palavra está me trazendo crescimento, ela está me oprimindo, me fazendo depender do líder, do profeta que está falando comigo. Eu preciso de ficar ouvindo a profecia, eu preciso de ficar recebendo oração, eu não consigo andar sozinha. Essa minha dependência do líder é porque essa palavra não é boa. Amados, muita atenção. Líder que exerce manipulação e controle, líder que não produz frutos dignos de arrependimento, que não tem caráter, líder que distorce a palavra, usa versículos separados, fora do contexto, se afasta, seja maduro, desenvolva o seu relacionamento pessoal com Deus, conheça as Escrituras, para que você não caia no engano.